Hello, hello, pessoal! Eu sou Luli Laje, esse é o Vênus em Arte, um canal que tem como objetivo trazer um pouco de visibilidade feminina para a história da arte. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Mary Cassatt, uma das principais mulheres do impressionismo. Mary Stevenson Cassatt nasceu na Pensilvânia, nos Estados Unidos, num condado que hoje é onde é a região de Pittsburgh, em 1843. A Mary, ela era de uma família de classe média alta. O seu pai tinha uma boa condição social e financeira, sua mãe veio de uma família de boa condição social e financeira, e a família dela valorizava muito a educação e turismo como parte da educação. A mãe da Mary foi uma grande influência para ela, sempre achava que as mulheres deviam estudar, que era uma coisa que não acontecia nessa época, ela nasceu bem ali no meio do século XIX, então não era tão comum. A Mary estudou desde os 6 anos de idade, desde muito novinha, e ainda muito nova, ela viajou para a Europa, onde passou 5 anos. Nesse período na Europa, ela aprendeu muito sobre línguas, várias línguas, música e desenho. E foi nesse período também que ela conheceu alguns dos principais artistas impressionistas que estavam começando a estourar nesse período, inclusive Pisano e principalmente Degas, que mais tarde foi um grande amigo e, entre aspas, mestre da Mary. Ela então voltou para os Estados Unidos e começou a estudar na Academia das Belas Artes da Pensilvânia aos 15 anos, sob assim, o pai dela totalmente contrariado, ele não queria que ela estudasse arte. Os pais dela tinham muito medo que ela fosse dominada por ideias boêmias e feministas, o que de fato aconteceu. E ela estudou por um tempo lá, só que ela achava o ritmo das aulas e a maneira como os homens que estavam ao seu redor, que era a grandíssima maioria, os professores e os colegas de sala, tratavam ela de forma meio paternal. Ela estava achando tudo muito lento, então ela voltou a se mudar para a Europa para tentar estudar arte lá. Essa mudança aconteceu em 1866, ela passou a residir permanentemente em Paris, só que as escolas da época não aceitavam mulheres, então ela teve que contratar professores para ter aula particular, até alguém finalmente conseguir uma autorização especial para que ela passasse a estudar formalmente. Estando ali então e vendo o que estava acontecendo no cenário artístico em Paris e recebendo alguns conselhos também de amigos, ela percebeu que o movimento do momento era migrar do romantismo para vários novos movimentos que estavam surgindo, que são os principais movimentos da arte moderna, entre eles o impressionismo. Ainda assim, ela passou quase uma década insistindo num modelo clássico que era a sua zona de conforto, não conseguiu vingar na Europa, voltou para os Estados Unidos. Lá ela tinha muita pressão do pai dela, que não queria que ela pintasse. Ele não bancava o material dela nem nada, ele bancava apenas a existência dela e nada mais. Então ela tentou, foi para Chicago, onde perdeu muitas obras no incêndio. Ela estava super frustrada, quase desistiu da carreira, até que resolveu voltar para a Europa para tentar mais uma vez essa carreira como artista. E aí ela tinha grandes críticas ao machismo da época. Ela se recusava terminantemente a fazer o que a maioria das mulheres eram obrigadas a fazer para poder conseguir ganhar algum destaque ali, que era ter um patrono, na maioria das vezes tendo que flertar com esses homens importantes e assumir um papel de a mulher deles, assim, não oficialmente na maioria dos casos, mas ser patrocinada por um deles. Ela se recusava terminantemente a fazer isso. Por esse motivo, a trajetória dela foi um pouco ainda mais custosa do que das poucas mulheres que surgiram na época. Isso gerou várias brigas com uma amiga dela que também era artista, a Emily Certain. A Emily dizia que ela era egocêntrica, porque pelo esse estilo dela, e aí quando ela começou a migrar ao estilo da pintura, as duas até brigaram de vez. Em 1877 foi a primeira vez em anos em que ela não teve nenhuma obra exposta no Salão de Paris. E nessa mesma época, o Degas, que ela conheceu há tantos anos, convidou ela para ser
ser apresentada aos impressionistas. O legal dos impressionistas é que eles através da arte deles, imprimiam a visão que eles tinham das coisas. Eles raramente pintavam coisas imaginárias, eles pintavam paisagens ou pessoas posando, eles tinham sempre um modelo em que se inspirar. E eles tratavam a visão deles daquilo. E era um estilo muito sem regras. Eles pintavam com vários tipos de materiais, vários tipos de técnica. Então ela aceitou esse convite do Degas e começou a querer se jogar de vez no impressionismo, que estava ficando muito forte na Europa inteira, e principalmente em Paris nessa época. Outro fator que fez ela tentar abraçar esse estilo foi o fato de que a família dela, os pais e a irmã, mudaram de vez para Paris. A irmã dela, ela tinha uma irmã que morava com ela lá um tempo, aí todo mundo da família mudou. E o pai dela, estando presente, começou a pressionar ela mais do que nunca a ganhar dinheiro com a arte dela. Então ela falou, ok, vamos tentar algo novo, vamos ver o que vai sair disso daí, né? Nessa primeira mostra que ela participou foram 11 trabalhos e ela recebeu algumas críticas pelo estilo, por a maneira simples que ela fazia as coisas e tudo mais, mas ainda assim eles renderam para ela dinheiro suficiente até para ela comprar uma obra do Degas, que era o mentor dela. Então ela passou a conseguir o sustento dela como artista nesse logo de cara nessa inserção dela no impressionismo. E a Mary e o Degas, eles tiveram uma relação muito próxima por muito tempo. Ele visitava ela no ateliê dela, ela aceitava várias críticas dele, ele tentava ajudar ao máximo, até que uma vez eles foram fazer um trabalho juntos, que era uma impressão para um jornal, e ele simplesmente abandonou o trabalho, deixando ela sozinha. Ela ficou um pouco magoada com isso, e foi a partir desse momento que eles passaram a se afastar. Ele também tinha várias opiniões machistas e soltava isso na frente dela, e ela não aguentava muito ouvir isso, tinha que acatar porque ela não tinha muito como rebater, mas pra ela era difícil ter que viver com isso. A Mary, ela era feminista, ela descobriu o movimento, ela inclusive apoiou o sufrágio, fez obras para apoiar o sufrágio, o que recebia críticas severíssimas de uma cunhada dela, esposa do irmão dela, que era uma antifeminista e chegou a sabotar uma exposição dela para ela não conseguir vencer, porque elas tinham uma divergência muito forte de opinião. Vem cá. Em 1910, depois de vários anos já produzindo obras impressionistas, a Mary fez uma viagem para o Egito e lá ela teve tipo um bloqueio artístico, ela teve que dar um pequeno hiato na carreira dela. E nessa época ela foi diagnosticada com diabetes, reumatismo, catarata e neuralgia. Ainda assim, ela continuou pintando, não queria parar, teve que parar em 1914, que foi quando ela ficou praticamente completamente cega. Ainda assim, ela viveu mais 12 anos depois disso, ela morreu em 1926, já bem velhinha, com 83 anos, se levar em consideração que ela nasceu bem ali no meio do século XIX, e trabalhando com diversos materiais. Ela pintava principalmente retratos, representava a maioria das vezes pessoas na sua vida, ela representava bastante mulheres, mães, crianças, apesar de ter deixado bem claro pro pai dela que casamento não era pra ela, que era uma coisa que ela não pretendia fazer, casar e ter filhos. Ainda assim ela gostava muito de representar essas pessoas. Na pintura nós temos um autorretrato de 1880. A Mary, inclusive, ela teve um retrato dela pintado pelo Degas, que ele deu pra ela de presente, e ela odiava, ela vendeu ele depois, mas ela tem alguns autorretratos dela, esse entre eles. Tem também a Leitura de Le Figaro, que é um retrato que ela fez da mãe dela, de 1878. Ela pintava bastante a própria família, eles eram grandes musos da obra dela. Uma de suas obras mais famosas é o Chá das Cinco, que é óleo sobre tela, de 1880. Ela também fazia desenhos, tem o Cuidado Maternal, de 1891, que é uma mistura de carvão vegetal com grafite. Algumas obras em pastel, como esse Bebê Adormecido, de 1910, foi já bem mais no finalzinho da produção artística dela. E gravuras. Um exemplo é o Amamentando, de 1890, que é em ponta seca, e
essa que tá na tela aí é a 3 de 3. Para quem não conhece a gravura, você pode imprimir várias vezes o mesmo desenho gravado. Nesse caso significa que de 3 que ela imprimiu, essa é a terceira. Então, Mary Cassatt era assim, numa época em que as mulheres tinham menos incidências na história da arte. Ela produziu muita arte ao lado de artistas muito famosos, não foi só o Degas. Ela é uma dos principais nomes do impressionismo produzido por mulheres e, aliás, um dos principais nomes do impressionismo europeu mesmo. Esse movimento que era tão variado e que ela trazia muita variedade também na obra dela. Me conta aí embaixo o que você acha da arte da Mary, da produção artística dela, o que você acha dessa história dela, em que ela tinha muito apoio para estudar, mas pouco apoio para ser artista, um por parte da mãe e o outro por parte do pai. Vamos conversar sobre isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Bye, bye!